A promessa é dívida. Prezados amigos e irmãos em Cristo, vamos dar sequência ao nosso estudo que começamos no vídeo anterior, onde nós falamos da introdução ao combate espiritual. Efésios, capítulo 6, verso 10 a 13. Hoje estamos no verso 14. Dando sequência ao nosso estudo hoje, vamos falar acerca do papel de uma arma ou armadura de Deus entre as duas que se encontra no verso 14. O mesmo verso 14 diz assim: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que é que Paulo está a querer nos dizer aqui? Com o cingir os lombos com a verdade. Hoje só falaremos sobre a armadura à verdade, uma vez que estamos a falar do combate espiritual. A mesma expressão já foi usada por Jesus Cristo em Lucas 12, 35, que diz assim: Estejai cingidos os vossos lombos acesas e acesas as vossas candeias ou lâmpadas. Neste contexto, Jesus está a alertar os discípulos a estarem em prontidão, ou seja, em atividade e sempre em vigilância, pois a qualquer momento o Senhor voltaria ou voltará. Como se aplica falando de combate, de acordo com a natureza da expressão cingir os lombos? A expressão cingir os lombos ou a expressão lombos cingidos aparece pela primeira vez no texto sagrado do livro de Êxodo, capítulo 12, verso 11, quando Deus instituiu a primeira Páscoa na saída da nação de Israel do Egito. Lombos cingidos é, na verdade, uma expressão que significa amarra a túnica na cintura para dar uma expressão, ou seja, para dar segurança ao caminhar apressado. Hoje, a frase que mais se assemelha a esse significado é arregaçar as mangas. Portanto, lombos cingidos é o mesmo que arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas significa dizer que estarmos prontos para entrarmos em combate. Para estarmos prontos a entrar em combate, há necessidade da prática da verdade. Claro que no combate espiritual também há esta necessidade e prontidão. Nós também precisamos de estar em prontidão, ou seja, em alerta máxima. Quem é avisado não pode ser surpreendido. Neste contexto, a verdade é o meio pelo qual se colocamos em prontidão para a luta. Usar a verdade é ter os lombos cingidos para a segurança diante das investidas do inimigo. Usar a verdade é o mesmo estar na verdade. Ser autêntico como cristão, usar a verdade é ser da verdade, porque a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme vimos em João 14, 6. Fale a verdade e só a verdade. Use a verdade em todas as tuas relações. Nas relações familiares ou matrimoniais, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o resto da família, use a verdade. Nas relações laborais ou comerciais, com o patrão, com os empregados, com os clientes, com as outras instituições ou fornecedores,
também use a verdade. Nas relações, sejamos verdadeiros, autênticos, honestos, sinceros e francos, sempre que haja segurança para isto. E por que sempre que haja segurança? Porque, na verdade, existem circunstâncias ou situações que desafiam-nos a sermos sinceros. Há uma situação na Bíblia em que, por razões de segurança, a verdade não foi dita na sua totalidade, por recomendação do próprio Deus. 1 Samuel 16, 1-13. Quando o profeta Samuel foi mandado por Deus a ungir David como rei, o rei Saul ainda estava vivo. Portanto, Samuel corria o risco de ser morto. Samuel, temendo ser morto, perguntou a Deus como faria. Deus respondeu a Samuel: se te perguntarem, diz, está a ir sacrificar. Esta, na verdade, era parte da verdade e não era toda a verdade. 1 Samuel, capítulo 16, de 1-13. Será que numa relação matrimonial entre cristãos, ou seja, os cônjuges são cristãos, Deus pode aceitar meias verdades ou segredos entre os cônjuges? Fica como tarefa, porque na verdade existem empregos ou atividades profissionais que também nos lançam este desafio em certas matérias, sermos sigilosos. Isto fica como tarefa. A prática da verdade nos identifica com Cristo. A prática da verdade é um testemunho de sermos cristãos autênticos. Falar a verdade é uma das armaduras que nos defende, mas são necessariamente 4 armas para completar a nossa defesa, para que possamos estar completamente cobertos. Hoje apenas vimos a verdade, mais em diante vamos ver a justiça e outras armaduras. O apóstolo Paulo nos diz que devemos usar toda a armadura, conforme nós vimos na parte introdutória. A vida de mentiras, o oposto da verdade, não só abre brechas para o inimigo nos atingir, para ter motivo para nos atingir, para que suas setas malignas nos alcancem, mas também pode ir mais além. Por exemplo, o caso do casal Ananias e Safira, que combinaram mentir ao Espírito Santo, e a sentença foi imediata, a morte. Atos 5, verso 1-5. Hoje terminamos aqui, comprometemos a continuar com as outras armaduras que nós vamos poder ver nos próximos vídeos. Que Deus nos proteja, nos ajuda a termos mais conhecimentos para que possamos transmitir aos outros. Dê um like para que os outros também possam ter oportunidade de ouvir esta mensagem. Se gostou, visite-nos na nossa página no YouTube com o mesmo nome. Que Deus nos abençoe, nós todos, em nome de Jesus. Amém.